queridos e amados irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Fé que Consagra. O nosso objetivo aqui é estar te ajudando a encontrar um caminho que você possa ter esperança para a sua jornada. Eu sou Rogério Alencar e hoje eu quero falar contigo sobre a oração como prioridade. Como está aí a sua vida devocional? Qual tem sido a prioridade na sua jornada? A oração. Será que você tem dado a importância devida a essa área que é tão importante na vida, na caminhada do cristão? O texto da palavra de Deus, quero compartilhar contigo, está lá em Marcos, capítulo 1, verso 35, sobre aquilo que Jesus dava, ou a importância que Jesus dava à oração. Ele vai dizer assim: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto. Ainda vamos encontrar Lucas falando, capítulo 5, versos 15 e 16. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. E temos ainda o versículo 11 e 12 da carta do livro de Atos. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Bem, meus queridos, eu quero destacar apenas 3 pontos da oração que é importante. Primeiramente, devemos orar como Jesus dava prioridade à oração. No primeiro versículo que nós lemos, vemos que Jesus orava antes de pregar. Na verdade, Jesus foi um exemplo, pois ele colocava como prioridade a oração todos os momentos importantes da sua vida. O registro bíblico vai mostrar ele sempre se destacando, saindo em algum momento para estar orando, ou antes até que os discípulos acordassem, ele já estava orando, porque quando os discípulos iam procurar por ele estava descendo do monte, ou ele estava chegando no povoado, porque ele tinha acordado muito mais cedo para estar orando. Jesus, nesse momento que nós lemos aí do versículo de Marcos, ele está se preparando para um momento importante da sua jornada. Sabe por quê? Ele vai começar a orar nas sinagogas. Jesus, ele escolheu a falar da mensagem do reino que o Senhor colocou no coração dele, primeiramente para os líderes religiosos. Ele foi diretamente ao coração daqueles que precisavam ouvir a mensagem de Deus para aquele tempo. E ele, então, se dedicou à oração. A segunda parte, o segundo versículo, nós vamos ver que a fama e as conquistas não tiraram Jesus do foco da oração. Certamente você deve saber dessa história que Jesus, depois que começou o seu ministério, ele se tornou uma celebridade no seu tempo. E por onde ele passava, atraía o público. E isso despertou ali a inveja dos líderes religiosos, pois há muito tempo estavam ali e não conseguiam nem 10% de público para poder estarem também pregando da mesma forma. E Jesus, além de pregar, ele atraía o povo, ele deixava sempre ali uma marca, que era o milagre. Eram as curas, eram as transformações, que é aquilo que cada um de nós devemos encontrar de Deus na nossa jornada, que é a transformação. E mesmo assim, olha, Jesus, ele não vira uma celebridade, ele não começa a fugir, muito pelo contrário, ele continua intensificando ainda mais a sua mensagem e da mesma proporção intensificando os seus momentos de oração. Ele não perde o foco. E essa é a característica que deve ser a nossa. Nós não devemos tirar o foco da nossa vida a oração. A oração vai deixar a gente sempre no caminho que Deus quer para nós. E por último, a oração em coletividade, ela é poderosa. Nós vamos ver ali Pedro, o principal líder da igreja, o maior pregador do seu tempo, ele estava preso.
E por ele ter sido preso, a igreja passou a orar. O texto vai relatar exatamente o momento após essa milagrosa libertação dele, livramento dele ali do presídio. O anjo do céu desceu, rompeu ali as cadeias, mostrou um caminho para ele fugir e ele fugiu. E quando ele se sentiu ali, né, vendo naquela situação, ele correu para a igreja para poder estar ali agradecendo. Chegando lá, o negócio foi tão rápido, né, tão instantâneo, porque a igreja estava orando exatamente por ele. Ele tinha sido preso, ele estava preso. E ele, então, quando ele chega na igreja, a igreja estava orando por ele. A porta certamente estava fechada, porque a igreja naquele tempo não é a mesma igreja de hoje, né? Portas abertas, não. Os irmãos se reuniam em casas, né? Eles se acomodavam nos lares e ali viviam escondidos do Império Romano, viviam escondidos dos líderes religiosos para estarem pregando. E o que aconteceu? Quando Paulo chega e bate na porta, trouxe até dúvida para a pessoa que estava ali, pois reconheceu a voz dele, mas estamos orando por ele, como é que é ele que está falando ali? Pensou até ser um fantasma, mas não, era Pedro. Abriu e ali, abriram a porta, então Pedro entrou, contou a história e ali eles se regozijaram, se alegraram a Deus por aquele milagre, pelo aquele livramento. Então, quais são os desafios que você tem enfrentado na oração, meu irmão, minha irmã? Como você tem encarado isso como prioridade na sua vida? Então, quero te dar algumas dicas. Dedique, meus queridos, um tempo de qualidade durante o dia para estar orando. Separe um momento para falar com Ele. Convide a Deus para participar dos pequenos momentos da sua vida. Demonstre gratidão. E, por último, seja persistente. Seja persistente na oração até alcançar aquilo que você pede a Ele. E lembre-se, olha só o que vai dizer Lucas ainda no capítulo 11, 9 e 10. Por isso digo, peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra. E aquele que bate a porta será aberta. Que Deus abençoe você. Você compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que está precisando de um recado desse. Eu quero, antes de terminar, mais uma vez fazer uma propaganda aqui do meu livro, livro Homens Corajosos. Você pode adquirir aí no link que está na descrição desse vídeo. E esse livro, ele conta a história do homem resgatando o seu papel de profeta, sacerdote, líder do seu lar, líder religioso do seu lar, e como é importante, o homem estar dando esse direcionamento para a sua família, Você vai encontrar aqui atitudes que transformam a vida familiar. Você comprando, você vai estar também ajudando para podermos manter esse canal. Deus abençoe você, fique com Deus e até o próximo vídeo.